Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de maio. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos, compartilhando aqui com vocês as nossas visões e estratégias que vocês podem adotar, olhando o mercado de renda variável, ações aqui no Brasil. Antes da gente começar, já queria pedir para você deixar o seu gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos, e por que não, também abrir uma conta aqui na Genial, caso você ainda não tenha. Maravilha? Pedir então aqui para a nossa produção compartilhar minha tela. Pessoal, estou aqui então com Estratégia em Ação do mês de maio de 2025, atualização, para a gente comentar aqui alguns pontos com vocês. Primeiro deles, pessoal, a gente está acompanhando aí um movimento de forte valorização dos ativos aqui no Brasil, inclusive no nosso vídeo anterior aqui de estratégia, eu compartilhei com vocês sobre hora, né, de vender ativos brasileiros, e na ocasião eu comentei, falei, pessoal, a gente passou por uma forte valorização, gerou-se uma assimetria negativa, sim, ainda existe espaço para valorização, mas é importante que o investidor tome um pouco mais de cuidado e seja seletivo. Pessoal, acho que de lá para cá, a gente continuou a ver um movimento de alta da Bolsa Brasileira, mas quando a gente fala Bolsa Brasileira, eu estou querendo dizer Ibovespa. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, o índice de empresas de menor capitalização, as small caps, elas acabaram se valorizando muito mais. Então acho que esse é o ponto que a gente sempre tenta trazer aqui para vocês. Essa questão do viés, né, se está otimista, negativo, das oportunidades, das estratégias que você pode adotar utilizando uma visão de mais curto prazo, uma alocação tática, ou um viés realmente aí de mais longo prazo. O ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte, pessoal, mesmo com essa valorização importante, né, grande, que a gente teve recentemente para a Bolsa Brasil, quando você olha sobre algumas métricas, não todas, algumas métricas de valuation, você ainda tem, você consegue ainda projetar, enxergar um potencial de valorização. Dentre elas, pessoal, a gente tem, por exemplo, aqui a relação preço-lucro, que por mais que a gente tenha acompanhado esse movimento positivo, ela ainda está ali a 7,9, arredondando para cima 8 vezes preço-lucro, e a média é 10,6, a média, digamos aí, dos últimos 15 anos. Ou seja, pessoal, ainda existe potencial de valorização, tá? Olhando exclusivamente sobre essa métrica. Quando você olha aqui o Ibovespa, tirando Petrobras e Vale, você tem um múltiplo de 9,9, sendo que a média é 12. Olhando para as empresas ligadas à economia doméstica, hoje é 9,5. Projetado não, perdão, a média é 11,9. Empresas exportadoras é 7,4, a média é 9,6. Small caps, 9,4 e a média histórica é 14, ou seja, aqui é onde a gente enxerga aí talvez o maior potencial de valorização. E olhando para as empresas de média e grande capitalização, preço-lucro, relação preço-lucro projetada é 7,8 e a média histórica é 10,3. Por todas essas métricas, pessoal, a gente consegue chegar na conclusão de que sim, a gente está falando de preços em máxima histórica, mas isso é sobre uma ótica nominal. Quando você coloca isso, por exemplo, em dólares, quando você corrige pela inflação, quando você olha o Ibovespa sobre essa métrica relação preço-lucro, ainda existe bastante potencial de valorização para isso. Mas, pessoal, não tem como os ativos subirem da maneira que subiram, né? Não tem como a gente avaliar essa forte movimentação de alta e dizer que nada mudou, tudo continua a mesma coisa. Não. Quando você olha sobre o parâmetro, né, Earnings Yield, o que é o Earnings Yield, pessoal? É a gente fazer o contrário. Ao invés de eu avaliar a relação preço sobre lucro, eu estou avaliando qual que é a relação lucro por ação pelo preço daquela ação. Tá? É uma métrica em que a gente consegue avaliar em termos percentuais o quanto que a Bolsa Brasileira está atrativa ou não. E quando você tira esse percentual e retira dele a taxa de retorno de um título indexado à inflação de longo prazo, a gente utiliza aqui o de 10 anos, você tem mais ou menos assim, qual que seria a interpretação final? É o seguinte, pessoal, qual que é o rendimento que você tem hoje adicional de você estar fazendo a troca? Ao invés de você investir, por exemplo, num título de renda fixa indexado à inflação de 10 anos, comprar a Bolsa Brasileira, o que na média você teria de ganho a mais anualmente falando. Hoje, pessoal, essa taxa está aqui em torno de 4
de 5,5, 5,20 mais ou menos. E a média histórica, ou seja, dos últimos, na verdade, 10 anos, é de 4,93, ou seja, você não tem ali um retorno muito superior comparando aí em termos históricos. Esse estudo aqui ele pode nos dar duas interpretações. Qual que é a primeira delas? Por essa métrica, você já não tem um valuation tão atrativo para a Bolsa Brasileira, né? Essa questão do que a gente fala de risco de... custo de oportunidade já acaba não tendo tanto peso em trocar Bolsa Brasileira, em trocar renda fixa Brasil por Bolsa Brasileira. Essa seria uma primeira interpretação. Uma segunda interpretação qual que seria, pessoal? De realmente o mercado se inclinando para o quê? Para um movimento de queda de juros. Em que, beleza, esse é o earnings yield hoje, em que nós temos esse nível de retorno de bolsa, levando em consideração o nível de rendimento que nós temos na renda fixa. Só que se a gente olhar aí com uma visão de longo prazo, por exemplo, levando em consideração que já estamos muito próximos da Selic terminal, daqui para frente o mercado já começa a precificar baixa, influenciado por dados melhores de inflação, a questão do IOF, apesar de ser uma notícia negativa, ela restringe aí a questão de acesso a crédito, então isso por si só são todos os instrumentos que vão gerar no mercado uma expectativa de redução de atividade econômica, abrindo espaço para a queda da inflação, abrindo espaço para essa redução de juros. E também, pessoal, novamente, apesar de ser algo mais distante, a alternância de poder também entra aqui. Afinal, a gente está falando de um vencimento de 10 anos. Com certeza, aí a gente, 10 anos para frente, vão passar aí por, no mínimo, né, de 2 a 3 eleições, tá bom? 2 eleições, obviamente, completas, tá bom? Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Dessa métrica que, sim, está na média histórica e teria essas duas interpretações. A princípio, pessoal, levando em consideração que a relação preço-lucro ainda mostra uma atratividade da Bolsa Brasileira, eu estou indo mais para o lado, né, de que o mercado, nesse movimento aqui, já começa a se preparar e se posicionar para o movimento aí de queda de juros aqui no Brasil. E isso também, pessoal, começa a ser sentido na relação, quando a gente olha as empresas de menor capitalização, os small caps em relação ao Ibovespa. Vejam aqui, pessoal, que a gente já começa a ter uma reação. Tá? Isso aqui aconteceu lá no... A gente teve, na verdade, aqui, ó. Acho que esse é o principal ponto aqui, ó. Isso aconteceu lá no começo de 2023. Quando isso aqui aconteceu, pessoal? Quando o governo, na época, apresentou o arcabouço fiscal. Mas o que aconteceu depois? Ele não foi cumprido. Então, essa correlação acabou não sendo confirmada. Aqui, pessoal, pode acontecer novamente a mesma coisa. Tá? Acho que é importante trazer isso. Mas o ponto é, hoje, o mercado volta a se preparar para esse movimento de queda de juros, em que a queda de juros favorece com que o investidor busque por ações ligadas à economia doméstica e deixe um pouquinho mais de lado as empresas exportadoras, as empresas de maior capitalização. Um pouquinho de lado, pessoal, não é necessariamente não comprar, mas ter uma exposição maior nessas empresas em que você acaba tendo uma maior potencial de valorização. Tá bom? Então acho que esse é um ponto que eu queria trazer aqui para vocês. Em termos de retorno, pessoal, a Bolsa Brasileira continua se destacando, mas ela não está sozinha. Veja aqui, ó, Chile, México, Colômbia, todos aqui, ó, todos juntinhos, com um retorno bem maior aí, por exemplo, Estados Unidos e aqui na contramão a Argentina, tá? Mas apesar que a Bolsa Argentina no ano passado subiu bastante. Quando você compara Brasil com emergentes, você tem um retorno acima, mas esse índice de emergentes acaba sendo penalizado pela alocação em China, e todos aqui juntinho, né? Brasil não, né? Estados Unidos, Nasdaq, Dow Jones e China. E olhando para as movimentações setoriais aqui no Brasil, destaque aí para o setor de varejo, setor elétrico, financeiro, utilidades básicas, principalmente o setor imobiliário. Isso aqui, pessoal, é call aí de juros, tá bom? Sobre a simetria, pessoal, que é o ponto que eu trouxe para vocês. Enquanto Bolsa Brasileira estiver nessa faixa entre 140 a 146 mil pontos, é aquele patamar de atenção. Existe sim ainda potencial de valorização, mas um ponto de inflexão pode chegar. E esse ponto de inflexão não é necessariamente uma movimentação para baixo, pode ser uma lateralização. Então, esse call ainda permanece. E novamente, pessoal, não estou dizendo aqui que acabou, daqui para frente é só queda, não. É ser mais seletivo, ter mais cuidado e acompanhar essas narrativas que, de certa maneira, poderiam mudar da noite para o dia.
Qual que é a questão que eu trago aqui para vocês, pessoal? Já há algum tempo vocês estão me acompanhando e a gente vem comentando aqui sobre os pilares dessa tese, por que a gente já começa a ver ali o estrangeiro e, digamos assim, parte aqui do local confiante em Bolsa Brasileira. Então, preços atrativos, uma temporada de balanços boa, que a gente teve aí recentemente. Você tem essa questão do ciclo de alta de juros já está muito próximo, ou já no seu final, e essa possibilidade de alternância de poder. Isso por si só, você consegue ter esse viés positivo. Qual que é a parte negativa disso? O que poderia atrapalhar o Ibovespa? Questão fiscal, a gente já teve aí na semana passada, por exemplo, o IOF, mais eventos do tipo podem acontecer, tá? Eu vejo que isso pode ser algo negativo. E lá fora, pessoal, todos os temas que envolvem desempenho da economia americana e mercado de juros nos Estados Unidos e agora mais recentemente o Japão. Esses são temas, pessoal, que poderiam trazer esse impacto negativo, tá? Então, que a gente tenha que acompanhar. Por que tem que acompanhar, pessoal? Qual que é o ponto? Eu vejo que, independente se tem mais peso um ou outro, o que eu vejo que hoje é o principal ponto de fragilidade da Bolsa Brasileira é sobre o ponto que a gente fala de fluxo. Brasil é um call, né, uma recomendação de fluxo. Enquanto o fluxo estrangeiro persistir, segue o jogo, tem potencial. Agora, se da noite para o dia esse fluxo, nessa torneirinha fechar, esquece, o mercado começa a ter esse viés negativo. Então, hoje, ainda estamos inclinados para essa postura positiva. Isso só vai mudar quando? Os fundamentos do Brasil mudar? Não necessariamente. Quando o fluxo mudar, isso sim. Contra fluxo, não há argumento. Então, da mesma maneira que eu vejo que, sim, existe esse potencial de valorização, o que está financiando isso acaba sendo um argumento de fragilidade. O ponto que eu quero trazer, então, para vocês é o seguinte. Eu vejo que hoje o Brasil ele traz esse potencial, mas eu vejo que isso vai precisar uma maior atenção do investidor. Não adianta simplesmente assim comprar Brasil e esquecer. A não ser que você esteja muito apegado, novamente, a essa tese de mais longo prazo, que envolve aí essas turbulências que podem ou não acontecer no percurso, mas olhando para a alternância de poder, eu vejo que isso é um suporte interessante para ti. Agora, se você tem essa capacidade de acompanhar o mercado, fazer uma alocação mais tática, eu acho que dá para continuar aí com otimismo, tá bom? Acho que esse é o ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês em relação a essa tese Brasil e esses percalços que poderiam existir, tá bom? Em termos de fluxo de investidor na B3, investidor estrangeiro deu uma estagnada nos últimos dias, mas olha, não tem como negar, mês de maio, 9,6 bilhões de entrada, é o maior volume de entrada desde agosto do ano passado, enquanto o institucional continua a vender Bolsa Brasileira. E esse também, pessoal, é um ponto que, para mim, reforça aí uma tese de um pouco mais de longo prazo, em que para o institucional hoje aqui no Brasil, você tem um viés negativo de Bolsa Brasileira, né? Teoricamente, eles ainda não compraram. Imagina quando o cenário virar, quando este institucional voltar a comprar a Bolsa Brasileira. Esse é o potencial que eu vejo que seria, digamos, a última onda ali. Aí cabe a você querer fazer parte disso ou não, de maneira antecipada, esperar um pouquinho mais, mas esse é um ponto também que eu trago, né? Quando houver, né, essa virada de chave para o institucional aqui no Brasil, a gente pode continuar ainda a ver a Bolsa Brasileira se valorizando bastante. Em termos de postura do investidor, pessoal, por enquanto ele se mantém bastante agressivo nas suas alocações, ou seja, está buscando beta, está buscando aí vencer os benchmarks. Em relação à temporada de balanços, pessoal, veja que houve uma melhora, tá, nas projeções aí de retorno esperado, mas não necessariamente para esses anos agora, próximos, mas mais para 2027, trazendo essa visão um pouco mais de longo prazo. Isso é para Ibovespa, para materiais básicos são as exportadoras praticamente estável, e em relação aos small caps, pessoal, é onde a gente tem, digamos, esses maiores upgrades, tá? Vejam aqui o salto que teve para 2027. O que é isso aqui, pessoal? Mais uma vez, é call de juros, tá certo? Call de juros, mercado realmente aí começando a se posicionar, talvez visando, né, 2027, ano pós-eleitoral, né? Eu acho que tudo casa aqui. Se isso vai acontecer ou não, pessoal, são outros 500. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que tudo está convergindo para o mercado, aos poucos se posicionando, se preparando para menos juros à frente no Brasil, na minha visão aqui, alternância de poder.
Pode mudar amanhã, sem sombra de dúvida, e eu espero estar aqui para vocês para compartilhar essas informações, tá bom? Levando tudo isso em consideração, pessoal, a gente elevou aqui o nosso target para o Ibovespa, tá? A gente tinha uma recomendação bem mais conservadora que a gente fez no início do ano, mas o cenário que nós tínhamos no início do ano mudou completamente. E pode mudar para daqui no final do ano, acho que é importante dizer isso, mas levando em consideração essas nossas expectativas para os próximos 12 meses, a gente acredita que tem potencial aí para o Ibovespa aí buscar os 161.200 pontos, tá bom? Essa é uma projeção que fica, digamos assim, olhando para o nosso mapa de projeções, fica um desvio padrão, acima da projeção média, que é de 144 mil. Isso aqui, pessoal, é isso. Rotação continuando, fluxo de investidor, queda de juros e alternância de poder. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês aqui no nosso Estratégia em Ação. Vejam que é uma visão otimista, tá? Mas lembrando que essa visão otimista, pessoal, pode ter alguns percalços aí no meio do caminho. Então, para você que é investidor de longo prazo, importante ter isso em mente, tá? Você pode aproveitar da volatilidade para aproveitar de fazer esses movimentos de alocação. Para você, investidor tático, eu acho que é um mercado que se enquadra mais dentro aí da sua estratégia, que te permite acompanhar mais e ter essa mudança de postura caso aconteça alguma mudança de narrativa. Lembrando, pessoal, o mundo, no começo do ano, é um mundo bastante diferente do que a gente tem hoje. E que pode vir a ser um mundo diferente do que nós teremos aqui no final do ano. E mercado financeiro é isso, pessoal. A gente tem que se adaptar às realidades. Da mesma maneira, como que eu lembro que eu trouxe aqui para vocês, olhando tese de assimetria, e que a gente recomendou Bolsa Brasil a 120 mil pontos, enquanto ninguém falava nada, mantemos esse viés positivo, com algumas precauções, e enfim, se as coisas mudarem, espero estar aqui para compartilhar com vocês. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, enfim, uma ótima finalzinho aí do mês de maio, e espero você aí nos nossos próximos vídeos, nos nossos próximos conteúdos. Um abraço e até mais.